Olá, seja muito bem-vindo ao canal Eu Amo Consórcio. Eu estou aqui para disponibilizar para vocês um guia completo de como que funciona um consórcio na prática, né? Porque muito tem se falado sobre consórcio, sobre cartas de crédito, e muita gente não sabe por onde começar, o que precisa entender, o que é um grupo, o que é uma taxa de administração, né? O que é uma administradora. Então eu resolvi gravar esse guia para todo mundo que está, seja se você já tem um grupo de consórcio, quer saber mais, se você está pensando em fazer uma carta de crédito, se você trabalha com consórcio também, talvez eu possa trazer algumas informações que você ainda não entende, que você ainda não sabe, né? Então esse guia é para todo mundo que está buscando mais informações sobre o consórcio. Se você quer saber mais informações sobre o consórcio e não sabe por onde começar, é por isso que você tem que ficar até o final desse vídeo. Eu me chamo Michel Goulart, sou sócio fundador da Fidelis Soluções Comerciais, é uma corretora de consórcio, onde eu comecei a minha atuação trabalhando no Banco Real, no Banco Santander, lá em 2007, tá? E resolvi iniciar esse canal para tentar ajudar as pessoas, né, para ensinar de forma gratuita muito do conhecimento que eu tenho nesses quase 20 anos de profissão. Lembrando que lá na rede vizinha você me segue lá como Michel Consórcio. Então, para a gente começar a falar sobre consórcio, a gente tem que fazer um breve histórico, né? E eu te convido a ficar por aqui, porque você entendendo um pouquinho sobre a história do consórcio, vai entender por que ele existe, né? Então, o consórcio no Brasil, ele começou, pelo que se tem notícia, lá em 1961. Ele foi criado por funcionários de um banco, né? Para comprar um Volkswagen Fusca, né? Lá em 1967, como já tinham vários grupos de consórcio constituídos, então foi criada a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, que ela foi criada para quê? Para ela começar a regulamentar os grupos de consórcio, né? Lá em 1991, o Banco Central regularizou de fato o funcionamento do consórcio no Brasil, né, com todas as regras, né? Em 2007 atualizou-se a lei do consórcio, onde trouxe muitos benefícios para os consorciados, né? Só que se a gente for parar para pensar, tem muita gente falando, mas o consórcio é um produto 100% brasileiro e tudo mais. Na verdade, não. Se tem notícia de consórcio pelo mundo inteiro, por vários países, né? E inclusive se você assistir esse filme que eu indico para vocês e recomendo, A Felicidade Não Se Compra, ele é de 1943 e é basicamente a história de um homem que ele precisa sair da cidade dele para trabalhar em outros lugares, ele não consegue, porque a empresa dele, a família dele tem uma empresa familiar, né, que é na verdade uma associação rotativa de poupança de crédito, que nada mais é, né, que um consórcio onde as pessoas vão lá e contribuem para ter seus imóveis. É um excelente filme, um dos melhores filmes que eu já assisti, mas tem que ter a cabeça aberta, porque ele foi feito lá em 1943, então nem todo mundo é capaz de gostar desse filme, né? Mas o consórcio nada mais é então que o Rotate Savings and Credit Association, né? Que nome interessante. E explicando ele um pouquinho para vocês na prática, o que é um consórcio, né? Então, todo mês, né, as pessoas contribuem com uma parcela, né, lá para o consórcio. A administradora ela faz a gestão desse recurso e ela faz também o sorteio, né? Então, todo mês um cliente é contemplado, né? A administradora vai lá, confere o sorteio, vê o saldo em grupo e todo mês alguém é contemplado. Então, a gente tem 3 pilares aqui. Você que é o cliente, a administradora e o contemplado, né? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais e entender esses elementos aqui de uma forma mais didática, né? A gente precisa começar pelo grupo. O que é um grupo, né? Um grupo de consórcio, ele é o que define o tipo do bem que você está comprando. Então, grupo de automóvel, grupo de serviços, grupo de imóvel, grupo de investimento, cada um desses grupos aqui, ele vai ter a sua finalidade. Então, basicamente, um grupo é uma conta corrente, onde as pessoas estão depositando lá as parcelas para a administradora e a administradora está fazendo a gestão desse recurso, né? Cada grupo tem a sua regra e tem a sua gestão. E o que é uma cota? Então, já escolhi meu grupo e agora eu tenho uma cota, né? A cota é o número que você concorre no sorteio. Então, cada grupo tem um número X de participantes e esse número X de participantes que vai definir a cota, quantas cotas tem dentro de um grupo. Então, por exemplo, se um grupo é de 100 participantes, então você vai ter lá a cota número 1 até a cota número 100, né? O grupo com 3 mil, 5 mil, 9 mil participantes, né? Que isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, lembrando que quando você faz adesão num consórcio, você vai estar dentro de um grupo representado por uma cota, que é o seu número lá do sorteio.
Indo um pouquinho mais para frente, né, a gente precisa entender, e eu acho que o principal pilar hoje de um bom consórcio, né, é qual que é o papel da administradora, o que é uma administradora, né? Então vamos pensar assim, ó, se você mora num apartamento, muito provavelmente você deve ter um síndico, né? O síndico, o que ele faz? Ele faz a gestão do condomínio. A administradora é a mesma coisa, ela faz a gestão do grupo. Então é ela que ela é paga com a taxa de administração para fazer cumprir o regulamento geral do grupo. Então tudo que for escrito no grupo de consórcio, a administradora vai ter que zelar por aquilo. Então ela tem um papel fundamental hoje dentro de uma carta de crédito, ela tem um papel fundamental de fazer com que não haja inadimplência, que o cliente não esteja colocando clientes que possam estar fazendo alguma coisa errada, como lavagem de dinheiro. Ela tem que zelar, né, pelos sorteios, ela tem que zelar pela carteira e zelar pelo dinheiro. Para isso ela ganha uma pequena taxa de administração dentro do consórcio para poder fazer essa gestão, porque ela não vai fazer gestão de graça, assim como também, né, o teu síndico lá do teu apartamento também não vai trabalhar de graça, né? Então a administradora, ela tem um papel fundamental, porque uma boa administradora e uma boa administração do recurso faz com que mais clientes sejam contemplados na hora do sorteio. Aí vamos um pouquinho adiante, quando eu falo o que é o regulamento geral, né? Então imagine que o regulamento geral seja a mesma coisa que você possa pensar enquanto condomínio, né? Você tem todas as regras lá do condomínio, olha, não pode colocar uma lâmpada vermelha na janela, né? Aí você tem as regras gerais do grupo do consórcio. Lembre que quem escreveu as regras gerais dos grupos do consórcio foram os consorciados junto com a administradora quando a administradora foi constituída. Então a administradora ela tem que zelar pelo teu dinheiro lá. Então lá vai estar escrito o que acontece se você não paga teu consórcio, se você cancelar, a multa, no que o seu consórcio pode ser utilizado o recurso, o que é um fundo de reserva, um fundo comum, o que acontece se paga em atraso. Então todas essas regrinhas elas estão constituídas ali. Quando você faz a adesão a uma cota de consórcio, tem uma cláusula lá dizendo que a partir do momento que você assina um consórcio, você também está de acordo, né, com o regulamento geral daquele grupo. Então é muito importante que você faça leia esse regulamento, né, ou que o seu consultor lhe fale os principais pontos do regulamento, porque em todas as administradoras existem pontos em comum, mas não são todas as administradoras que têm bons regulamentos, né? Então vamos um pouquinho para frente aqui. O que é taxa de administração? O consórcio não tem juros? Como que funciona, né? Então o que é taxa de administração? É o valor que o consorciado paga para a administradora fazer a gestão do grupo, né? Uma pequena parte da tua parcela, ela serve para pagar o trabalho da administradora, porque afinal você ter lá a administradora precisa pagar a mão de obra, ela precisa pagar o custo do sistema, né? O custo de emissão de boletos, né? Tudo isso é pago com a taxa de administração. Então é muito diferente dos juros, onde o banco vai captar o dinheiro que ele tem lá e vai te vender lá a longuíssimo prazo, um juro muito alto. Então por isso que a administradora ela vai ter uma pequena taxa de administração sobre ali. Por isso que você faz o comparativo, né? Muitas vezes fica excelente frente a um financiamento, né? Então, recapitulando, o que é a taxa de administração? Né? O dinheiro que a administradora cobra, né, para fazer a gestão do recurso dos grupos, que é sorteio, boleto e tudo que está envolvido hoje dentro de uma administração de um consórcio, tá? Vamos um pouquinho adiante, tá? O que é a valorização do crédito? O que é o índice de reajuste, né? A valorização do crédito ela serve para acompanhar o poder de compra, porque pensa, a gente está no Brasil, onde a gente tem um mercado muito volátil, né? Então muitas vezes a inflação esse mês deu negativo, mês que vem deu positivo. Então o teu dinheiro tem que acompanhar isso, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então eu peguei um exemplo bem prático, né? Hoje a gente tem o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, a gente tem o IPCA, tem o IGPM, tem o CDI. Esses são indexadores, né? Que você utiliza em qualquer operação de crédito, seja o consórcio, financiamento, capital de giro, sempre vai ter um índice, né? E como que ele funciona? Vamos pegar um exemplo aqui de um crédito de 100 mil reais, né? Depois de 12 meses, no aniversário do teu grupo, ele vai reajustar. Então ele vai acompanhar o Índice Nacional da Construção Civil, se esse for um índice contratado no teu consórcio e estiver lá no regulamento geral dos grupos, né? Lembra que eu falei que isso era muito importante, né? Então se a gente pegar 6,2, poxa, deu 106.200, então você não vai perder o teu poder de compra, porque muito provável aquele terreno que você estava olhando, aquele reforma que você está fazendo na tua casa, um ano depois, ela
tá mais cara. Então o dinheiro tem que acompanhar a valorização, por isso que ele tem um reajuste, para você não perder o poder de compra, né? Então no consórcio você sempre paga taxa de administração mais índice de reajuste, né? Seguindo adiante, então, a gente chega num paradoxo que muita gente fala e muita gente já tentou provar. É mais barato que financiar? Como que funciona, né? Então acho que isso é bem interessante. Mas antes de eu te falar se sim ou se não, eu preciso te fazer um convite, tá? A gente tem um método chamado método Evolpe de evolução patrimonial, né? Você pode apontar o QR Code aqui, vai dar direto no linkzinho, onde a gente vai te mandar o material de como que os nossos clientes, nesses quase 20 anos de profissão, eles estão conseguindo entrar em grupos estratégicos do consórcio, estão conseguindo realizar as contemplações, realizar o faturamento do consórcio, o que essas pessoas têm de diferente, né? Qual é o método que foi inventado, né? Então, dentro do estudo da minha carteira desse tempo todo, a gente fez uma seleção de grupos, a gente fez uma média de contemplação, né? E eu estou te convidando, né, a entender um pouquinho sobre o meu método. Não tem custo, você pode entrar, não estou aqui para vender curso nenhum sobre isso, eu estou aqui como uma ferramenta, né, para te ajudar, para te mostrar que o consórcio ele pode sim ser uma ferramenta de alavancagem patrimonial, para você adquirir o seu bem, para você ganhar dinheiro com o consórcio mesmo, vendendo a carta, fazendo o seu investimento, mas eu te convido aqui a participar, me procurar lá na rede vizinha, @michelconsórcio, ou colocar esse QR Code aqui no teu celular que você vai dar direto ali no linkzinho, a gente vai conversar, a gente vai entender o teu momento de vida e te mostrar como que o método Evolpe está fazendo nossos clientes aqui ganharem muito dinheiro com consórcio, tá bom? Vamos adiante então. É mais barato que financiar? Essa nem é a pergunta do milhão, porque ela já foi resolvida há muito tempo, né? A gente tem muito guru aí de finanças que até hoje não conseguiram provar, né, que o consórcio é mais caro que o financiamento, né? Isso não tem nem lógica numa Selic de 15%, né? Então eu posso te afirmar com propriedade através dessa simulação que eu fiz aqui, né? Então veja bem, nós temos aqui então um crédito de R$500 mil, né? Onde eu tenho um prazo de 200 meses, então aqui eu tenho um financiamento, aqui eu tenho um consórcio, né? Então se eu vou pagar 6.980 com 68 de parcela, eu vou ter um valor final de 1.535.000, né? Mais as correções, o financiamento está sendo corrigido agora pela poupança, pela TR, depende do índice que você vai contratar lá, né? No consórcio já vai pagar menos, vai pagar 614.900 mais as correções. Então veja, é uma situação interessante, né? Porque se torna um produto mais econômico. Nós estamos em fevereiro de 2025, onde a Selic é 15%. Vocês acham mesmo que a Selic vai voltar ao patamar de 2%, 3% lá, igual estava ali um pouquinho antes na pandemia ou na própria pandemia? Não vai voltar, né? Porque teria que começar a cortar praticamente um ponto por mês, né? Até chegar, então... Tem certeza, né, e que se você chegou aqui é porque em algum momento o consórcio despertou essa curiosidade. Tá, mas é mais barato que financiar? Não, é muito mais barato que financiar, né? Lembrando que uma carta de crédito aqui conosco, ela custa 2.795 para 500 mil, mas, né, para quem é aluno aqui já conhece o método Evolpe, né, vai pagar 1.397,50 no início do seu consórcio, vai conseguir colocar mais dinheiro no bolso, vai conseguir guardar mais dinheiro. Mas isso é assunto para quem está fazendo as nossas aulas aí, está sendo mentorado por nós, lembrando, gratuitamente, né? Então, sim, o consórcio é mais barato que financiar, mas ele não depende, né, só da administradora, ele depende muito mais da corretora, ele depende muito mais do Michel que está lá, né? Ele vai depender muito mais do teu consultor, porque existem boas administradoras, existem administradoras ruins, né? Isso como qualquer produto financeiro do banco hoje, né? Seja você contratar um financiamento, seja você fazer um investimento, né? Ou uma carta de crédito. Vai ter as boas administradoras, as administradoras ruins, só que o papel do corretor é fundamental, porque ele vai te encaixar no grupo certo para ter o objetivo, né? Então, Michel, meu objetivo é comprar um imóvel, é construir um imóvel, o objetivo é fazer um investimento para ter uma rentabilidade sobre a carta. Qual que é o grupo que eu preciso entrar? Então, se você não tiver uma corretora que tenha um know-how no mercado, que entenda os grupos, que faça realmente um estudo de caso de cada cliente, você não vai conseguir alcançar o teu objetivo com um consórcio, né? Seguindo um pouquinho adiante, então, já 80% é um curso muito rápido, é um guia muito fácil de entender, né? Então, o que você aprendeu até aqui? A história do consórcio, como que funciona um grupo, como que funciona uma cota, né? O que é uma administradora, para que existe o índice de reajuste, né?
E como que funciona a taxa de administração? Então agora a gente vai para a parte boa, que é o sorteio, né, do consórcio. Então como que funciona o sorteio, né? Todo mês um cliente é contemplado, né, via sorteio. Então a administradora vai pegar lá o resultado da Loteria Federal na data prevista, né, da apuração. Ela vai lá, vai olhar o resultado do sorteio, vai fazer a apuração e vai ter um cliente contemplado, né, que aí é só correr pro abraço. Então, pegando um exemplo prático aqui daquela cota que eu coloquei lá no começo da nossa aula, né? Então o cliente tinha a cota 2030. Esse é o resultado da Loteria Federal. Então o primeiro prêmio, 12.030. Então se você parar para pensar, é isso aqui que vai fazer você contemplar, né? Então 2030 aqui. Se essa cota não tivesse sido vendida ou não estivesse apta ao sorteio, procura-se então, né, segundo, terceiro, quarto e quinto prêmio que possibilitem, né, que esteja a cota em dia. Essa cota tem que estar vendida para que seja então o cliente contemplado do mês. Então é bem fácil de entender. Cuidado com a administradora que não utiliza a base da Loteria Federal, porque a base da Loteria Federal é o sorteio mais seguro que tem para o teu consórcio, porque esquece a administradora com sorteio de bolinha, tá? Vamos para frente então. O que é o lance e como que funciona o sorteio do lance? Então assim, quanto mais saldo o grupo tiver, mais ele vai subir nas opções de lance. Então muitas vezes dentro de um administrador de consórcio você vai ter lá o sorteio normal, né? E você vai ter lá também as opções de lance. Então isso é interessante porque distribui mais prêmios, né? Vai ter um contemplado no mês na pedra, né? E os outros contemplados aí no lance. Mas para a gente saber como que funciona o lance, a gente precisa saber o que é um lance, né? O que é um lance? A gente tem na prática, então, o lance embutido e o lance livre, tá? O que é o lance embutido? É quando eu uso 30% da minha carta como parte do pagamento do lance. Então, eu posso pegar 30% do meu crédito e ofertá-lo como lance. Isso quer dizer que você vai ser contemplado no primeiro mês? Não, negativo, pelo contrário. Você vai ter também que contar com um pouquinho da sorte e de uma estratégia para contemplar essa carta. Porque quando você oferece o lance embutido, existem outros clientes dentro do grupo que também vão oferecer o lance embutido, certo? Então o que vai acontecer? O que tiver maior proximidade do sorteio da Loteria Federal, né, é o que vai contemplar no lance naquele mês, certo? Então vamos lá. O lance embutido ele é uma condição de pagamento do lance, onde eu posso tirar 30% da própria carta para pagar o lance, né? Então vamos acompanhar essa simulação aqui. Um crédito de 100 mil, eu tenho opção de usar 30% da carta, 30 mil, né? Para ofertar como lance. Se o meu lance contemplar, eu vou ter então 70 mil disponíveis, porque lembra, eu tirei 30% da própria carta para pagar o lance. Ah, Michel, posso tirar do bolso também? Pode, né? É uma condição de pagamento. Você pode ir lá e colocar, aportar 30 mil nesse teu lance para pegar os 100, né? Só que a grande maioria, 99% dos clientes, retiram da própria carta para pagar o lance, né? Para não precisar tirar dinheiro do bolso, para não se descapitalizar. Então, nas modalidades de lance embutido, né? Isso aqui é o mais prático que tu pode entender. Quando eu vou para o lance livre, ele funciona como um leilão, né? Quem dá o maior lance do mês vai levar o crédito. Então, ele é uma condição de pagamento, né? Onde eu posso tirar 30% da própria carta para pagar o lance, mais recurso próprio do bolso. Então, eu também preciso aportar um dinheiro, né, nessa modalidade. Lembrando que essa modalidade de lance livre é diferente da modalidade do lance embutido, certo? Então, se eu pegar na prática aqui um crédito de 100 mil reais, né, eu vou ter 30% embutido, né, 30 mil reais, e eu vou pegar 25% de recurso próprio, beleza, né? Dei um lance equivalente a 55%, fui o lance contemplado daquele mês, né? Da mesma forma, sobra 70 mil, só que eu aportei, além do embutido, eu aportei mais 25 no meu bolso. Esses 25 mil, eles vão ser debitados do teu saldo devedor e você vai poder escolher se você vai querer reduzir o prazo para não pegar reajuste lá na frente, né? Ou se você vai querer reduzir a tua parcela. Então, quando se fala em lance livre, você tem que ter muito cuidado para saber qual que é o limite do aporte que você vai querer dar também. Porque não adianta você dar um lance livre de 80%, né? Então você vai ter que fazer um estudo do grupo, você não, teu corretor, né? Vai ter que fazer um estudo do grupo, entender em qual grupo o teu objetivo de crédito vai ser mais viável. Tem clientes que vão querer aportar mais no lance livre, tem clientes que preferem usar a estratégia, né, do lance só no embutido para contemplar a carta, então vai muito de cada cliente. Então, recapitulando, né? Num consórcio tradicional você tem uma cota sorteada por mês e uma contemplada no lance livre, tá? No consórcio tradicional,
Quem já está com a gente aí no Consórcio 2.0, né, já participa, já entendeu o nosso método de evolução patrimonial, sabe que no nosso consórcio você tem o sorteio, você tem o lance embutido de 30%, você tem mais uma chance depois de 6 meses, mais uma chance depois de 12, mais uma chance depois de 18, né? Então você tem aí 5 formas de contemplar o teu consórcio sem tirar nada do bolso, só aportando, né? E você tem também o lance livre, mas isso é um assunto, né, para quem faz parte da nossa mentoria do método Evolpe, e lembrando que é um método gratuito, tá? Fui contemplado e agora o que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Quando o cliente é contemplado, ele está apto a adquirir o seu bem, né? Desde que ele passe pela análise de crédito, né? E análise do bem, respeitando as regras do grupo. Não é porque tu contemplou o teu consórcio ou que você comprou uma carta contemplada, né, que o dinheiro já está disponível ali. Lembre-se, a gente tem lá as regras do grupo. Então, se você não cumprir as regras do grupo, a administradora não vai liberar, né, o teu pagamento do consórcio, o teu faturamento. Então, é muito importante agora o papel do teu corretor, porque se você comprou online, se você comprou no banco, ninguém está nem aí para você, né? Os caras vão te dar uma pilha de papel, vão dizer assim, ó, fulano, agora você apresenta essa documentação aqui. Então, veja como a importância de você ter um corretor parceiro certificado ao teu lado. Ele vai pegar essa documentação, ele vai correr atrás disso para que você não precise se frustrar na hora da contemplação do teu consórcio, você consiga realmente, né, fazer aquilo que você precisa com o crédito, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Fui contemplado, lá na regra do grupo está dizendo assim, veículos até 10 anos de uso. Isso não é uma regra geral, né? A nossa administradora, por exemplo, é até 15 anos. Eu peguei aqui a média do mercado, né? Então, eu posso pegar então um veículo com até 10 anos de uso, né? O cliente não pode ter restritivo, gente, isso aqui para qualquer operação de crédito, né? Ah, entrei no consórcio e tem o Serasa, não tem problema, você está fazendo o teu aporte, teu investimento. Na hora da contemplação, pô, tô aqui meio enrolado com o Serasa, tô com umas dívidas aqui e tal, quero utilizar o consórcio, vai ter que apresentar uma avalista, não tem jeito. Então o cliente não pode ter restritivo ou apresenta um aval, tá? Isso eu estou falando com uma média, meio que é o básico de todas as regras dos regulamentos gerais dos grupos, né? E tem que ter um saldo devedor compatível, gente. Isso aqui é muito importante, porque estou comprando um carro de 100 mil reais e o meu saldo devedor é 120 mil, não vai comportar o valor do veículo. Então você vai ter que ou pegar um veículo maior, de valor maior, né, e fazer o aporte do recurso, né, ou você vai ter que achar um jeito de quitar a tua carta de trás para frente para você poder reduzir o teu saldo devedor. Só que qual que é o papel de ensinar isso aqui? É do corretor, é por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque eu tô vendo muita gente hoje no consórcio, vendendo consórcio, dizendo consultor de consórcio que não sabe o básico, né, das regras do grupo, não sabe auxiliar o cliente. Então, por isso que eu tô aqui ensinando vocês, né, para que vocês entendam o papel do corretor. Então, se o teu crédito for compatível com o saldo devedor, se não tiver restritivo, tá tudo certo, tá dentro das regras do grupo, né? Então isso é bacana. Vamos pegar um exemplo de imóvel. Ah, quero comprar um imóvel. Mesma coisa, ele vai ter que compor o saldo devedor, ser compatível, né? O cliente não pode ter restritivos e você pode comprar o imóvel que você quiser, dentro da regra do grupo, né? Então, será que a tua administradora que você está permite construção, permite compra de apartamento, de terreno? Como que é? Você sabe isso? Você não sabe? Bom, então aqui a gente está fazendo uma consultoria gratuita, tá? Fui contemplado, quero comprar meu imóvel, está tudo certo, o imóvel está regular. A gente tem muito cuidado no Brasil, a maioria dos imóveis, eu digo que assim, maioria não, talvez 40% de todos os imóveis no Brasil tem algum problema, né? Que eu digo assim, às vezes não está averbado, muitas vezes é um terreno rural que está com problema, não está já referenciado. Então o papel do corretor para te auxiliar nisso vai dizer assim, olha, meu cliente, esse imóvel aqui ele não é compatível com o saldo devedor, né? Não, a avaliação, você está comprando um imóvel de 500, a avaliação deu 300 mil, tem muita diferença, vamos entender, né, com a administradora por que essa diferença. Então, esse que é o que eu digo, quando você é contemplado, você tem um problema bom, né? Porque você tem que trazer, então, para o grupo do consórcio um imóvel compatível com o saldo, né? Você tem que provar que você é um bom cliente, não basta só fazer os aportes, né? Você tem que ter isso muito bem declarado. Então, isso é interessante, né? Porque, de novo, a administradora ela tem que fazer o quê? Prezar pelo dinheiro do grupo. Então ela vai fazer, quem está no grupo lá não vai querer, poxa, trouxeram um cliente que não está pagando as parcelas, agora não está contemplando porque tem furo no grupo, né? Então vejam como é importante o papel da corretora e da administradora, né? E se você foi contemplado e não quer utilizar a carta de crédito agora, você não vai precisar passar por uma análise de crédito, né? Se você quiser, você pode retirar em dinheiro no final do plano, né? As administradoras que são aí líderes de mercado, né? A nossa administradora
tem um rendimento sobre a carta, que isso eu conto lá no método Devolve, que é muito legal. Você pode ser contemplado agora e daqui 10 anos tirar o dinheiro, cara, corrigido, sem IOF, mas não são todos os administradores. Então tem essa possibilidade de você contemplar o teu consórcio e não quiser utilizar agora. Eu quero segurar essa carta aqui, quando aparecer um bom negócio, excelente negócio, eu vou aportar aqui e vou tirar esse imóvel. Então tem essa possibilidade também, né? Seguindo adiante, então, a gente já indo para o final, eu vou explicar para vocês duas coisas. No consórcio tradicional, vocês têm que ter em mente que serve para aquisição de uma casa, de um apartamento ou de construção. E no automóvel serve para carro ou pesados, no consórcio tradicional. No consórcio 2.0, para quem já é nosso aluno aqui, já está sabendo que o nosso consórcio você consegue imóveis urbanos e rurais, isso é muito legal, nem toda administradora tem a possibilidade de compra de terreno, de rural, de fazenda. Por quê? Porque internamente compete muitas vezes com o produto do crédito agrícola que eles têm lá. Então o banco não vai querer te emprestar dinheiro a 0, nada. Ele vai querer te emprestar dinheiro a 3, 4% ao mês, né? Pode ser utilizado para casas e apartamentos, terrenos e imóveis na planta, né? Dá para comprar um terreno e construir, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, vai lá, compra a carta de crédito, contempla, constrói, vende a carta, ou quem está comprando imóvel já dá o valor de entrada, já assume a carta. Então tem gente ganhando muito dinheiro comprando e construindo, né? Dá para você reformar a tua casa e ampliar, fazer tua piscina, dar uma repaginada no teu imóvel para agregar valor nele, né? Dá para usar para usinas solares, hidrelétricas, isso é uma novidade, nem todos os consórcios dá para fazer isso, né? Só o consórcio 2.0. Portabilidade de dívida, gente, isso é fantástico. Lembra no começo que eu falei lá, poxa, você tem lá uma dívida na Caixa, no Banco do Brasil, onde você financiou, dá para fazer a portabilidade da dívida com o consórcio, começa pagando uma carta de crédito, a hora que ele contemplar, você vai lá e você vai reduzir tanto o juro que vai te sobrar dinheiro aí para você ter 2, 3 casas com o valor, né? Como uma forma de aposentadoria alternativa, tirando dinheiro no final do plano ou fazendo algumas estratégias que a gente ensina aqui de como fazer o dinheiro trabalhar, né? Dá para comprar carro e moto, utilitários e veículos pesados, né? Que são maquinária agrícola, caminhão, né? Embarcações, jet ski, aeronaves. Então, quando o consórcio ele está num outro patamar, ele está no consórcio de investimento de carta de crédito, então ele já tem muito mais coisas para você conseguir fazer com ele. Então, seguindo e concluindo esse curso rápido, que eu acho também que o básico do básico a gente precisa saber, independente se você já tem carta de crédito, independente se você vende carta de crédito também, por que não aprender um pouco mais hoje aqui. Então você aprendeu hoje sobre a história do consórcio, o que é grupo, o que é cota, o que é administradora, os índices de reajuste, né, a taxa de administração, sorteio, lance e contemplação. Então, vê que parece uma jornada louca, mas é uma jornada curtinha, basta você entender que é um produto de autofinanciamento, né? Todas as pessoas estão aportando ali para fazer com que alguém seja contemplado e pague menos juros e saia do juro do banco, gente. Não adianta trazer guru aí de finanças, guru de matemática, mentindo, dizendo que o consórcio é mais caro que o financiamento. Isso está errado, né? Vamos falar a verdade, vamos botar os pingos nos is, né? Então vamos entender mais sobre o produto. Então tudo que a gente não sabe, a gente tem que buscar conhecimento e eu espero que nesses quase 20 anos de profissão eu consegui colocar um pouco de informação para ti, né? Ainda que de uma maneira mais rápida, mais sucinta, mas acho que esse guia, ele é um guia que eu não preciso ficar aqui 2, 3 horas falando, porque realmente o consórcio na prática ele é muito fácil de entender, né? E de novo, convido você então a ler o nosso QR Code aqui, me seguir na rede vizinha lá, Michel Consórcio, participar do nosso método. Nós temos uma equipe certificada para conversar com vocês, né? A gente tem uma quantidade absurda de clientes ativos hoje na nossa corretora que estão investindo no consórcio, estão fazendo dinheiro, estão ganhando, fazendo patrimônio, multiplicando o patrimônio conosco. Se você gostou dessa aula, se eu pude trazer um pouco de luz aqui para a tua dúvida sobre consórcio, por favor, já siga o nosso canal aqui, eu Amo Consórcio, me siga nas redes vizinhas, né? E lembre-se que tudo que eu passar nesse canal é gratuito, não tem curso, não tem vender, mentoria, é tudo gratuito, porque eu quero que você mude de patamar de vida, eu quero que você use o consórcio como uma ferramenta de alavancagem financeira mesmo, né? Que você possa cumprir os teus objetivos. No mais, agradeço a tua atenção, que você ficou até o final desse vídeo. E, por favor, não deixe de nos consultar antes de fazer o teu consórcio. Se você já tem consórcio, fale comigo. Se você não tem, fale comigo também, tá? Vou estar à disposição. Você fala direto comigo, direto com a minha equipe. Você vai gostar muito, muito de entender o mundo, né, da evolução do patrimônio através da carta de crédito. Tem gente fazendo fortuna com consórcio e só depende de uma coisa: atitude e conhecimento. Muito obrigado.